Fala galera, estamos iniciando aí mais um rolê. Hoje saindo aqui de New Camp City, meu antigo endereço, saindo da casa do meu pai por um motivo estratégico. Agora é 8 horas da manhã e vamos pegar aqui a Rio Magé, sentido para pegar a Dutra. Registrando aqui esse primeiro momento da viagem, e o nosso destino é Medonça. Medonça. Ah, sei lá como é que pronuncia isso. Mas vambora, vai acompanhando aí. Esse rolê vai ser top. Aí galera, só para fazer mais um registro aqui, ó. Esse pneu Metz L Next Turret 2 e o dianteiro também, entendeu? O dianteiro tá aproximadamente rodado aí uns 2.000 km e o traseiro 600 km, foi teste. Viagem aí deve pegar uns 10.000, já vi relato na internet que esse pneu dura até 24.000, 22, eu acho muita coisa. Se ele durar 15 tá ótimo, se ele durar a viagem tá ótimo. Com garupa, com baú. Vamos seguir. Galera, agora sim, abastecido, pneu calibrado. E aí ó, KM 47.800 F800 Adventure, ano 2014. Foi feito toda a revisão dela, inclusive a troca da engrenagem da bomba de óleo, para fazer uma viagem com o máximo de segurança possível. Então é isso aí. Vamos seguir aí. Que Deus abençoe mais um rolê, mais uma viagem. Como eu já tinha falado antes aí, toma aqui margeando Rio Magé, que liga o arco metropolitano. De qualquer forma eu teria que passar aqui, porém eu optei reduzir aí 150 km da viagem, dormindo no meu pai, no antigo endereço onde morei por muitos anos. E aqui eu conheço bem, aqui é tranquilo de rodar, assim, né, pra mim que sou acostumado com a região. E é isso aí galera, vamos que vamos. E vai acompanhando aí. Valeu! É isso aí galera, estamos seguindo aqui ó, no arco metropolitano. Para quem já tem bastante tempo que passou aqui, ó, foi construído um posto aí, ó, da PRF. Algumas pessoas ficam inseguras, né, de passar no arco, fala do arco. Assim, não é super tranquilo, mas também não é isso tudo que falam. Dá para passar de boa. E é isso aí, estamos seguindo aí. Hoje o destino é dormir na divisa ali entre São Paulo e Paraná. E vamos acelerar. Se Deus quiser, vamos chegar no destino. Estamos rodando aí com a moto carregada, cerca de 120 km por hora, sem correria. E é isso aí. Se a estrada colaborar, acredito que vai render bem. Valeu! E aí, para atualizar galera, estamos aqui na Serra das Araras, beleza? Aproximadamente 80 km rodado, a senhora Serra das Araras. Você que curte esse tipo de rolê, esse tipo de passeio, de viagem,
que é do Rio de Janeiro e nunca passou nela, se você não passou, um dia você vai passar. Ao outro, saiu jogando carro, sem nem ligar a seta. Mas é isso aí, Deus tá no controle de tudo. Estamos aqui, ó, finalizando a Serra das Araras e seguindo aí a Dutra, sentido São Paulo. Vou tá fazendo o Rodoanel e pegar Castelo Branco, descendo sentido Paraná. E ainda não tem local exato para poder dormir, porém vou tentar dormir em Assis, que fica bem para frente lá em São Paulo. Se eu não me engano, dá aproximadamente 500 e alguns quilômetros do centro de São Paulo, né, a grande São Paulo. Então, o destino a princípio é esse, porém, se der para chegar, beleza. Se não der, a gente para antes. E show de bola, é isso aí. Vamos rodar, deixar na GS. Vambora. Fala aí, galera, só para atualizar, ó, parei para almoçar aqui, beleza? Pegar o Rodoanel agora, uns mais ou menos 40 km, e seguir aí com destino pegar a Regis, sentido Curitiba, beleza? Não sei se vai dar para chegar em Curitiba, mas vamos adiantar mais um trecho aí. Tô filmando muito a câmera no capacete porque já deu uma pesada já, e aí ficou incomodando, então eu tirei a câmera. Mas segue o registro aí. Galera, eu tô entrando aqui nesse vídeo com áudio para poder tá passando algumas informações, beleza? Pois no dia que era gravado não era possível gravar nessa posição e também colocar o áudio, né, em tempo real. Pois a câmera não consegue captar ali o que tá falando por conta da distância e o microfone estava posicionado no capacete. Então não tinha como de forma alguma. Inclusive em outros episódios, vocês vão ver alguns trechos também dessa forma, beleza? Ali era uma forma de eu procurar um descanso na parte ali do pescoço, porque como eu já falei em alguns outros vídeos, quem filma de GoPro sabe, né, que depois de você estar usando a câmera ali por bastante tempo, ela começa a te incomodar, acaba ficando dolorida, e a gente sabe já, né, que a viagem é desgastante. Então a gente tira a câmera ali para poder dar um alívio, beleza? Mas nesse trecho aí, galera, a gente estava rodando pelo Rodoanel Mário Covas. No início do vídeo, pela manhã, eu falava que ia para Assis, beleza? Porém, quando eu parei para almoçar, eu dei uma consultada no GPS, e para eu poder estar descendo sentido sul, faria mais sentido, por economia de tempo, eu tá indo pela Regis Bittencourt, sentido Coritiba. Então aí no caso, com essa opção que eu tive de descer para o sul, né, sentido Foz do Iguaçu mais rápido, eu dei a opção ali para poder tá indo pela Regis e não por Assis, beleza? Então eu tô vindo aqui relatar para vocês. E esse dia aí, galera, o Rodoanel foi bem tranquilo, tá? Foi bem de boa. Você que sair do Rio de Janeiro e for cruzar ali São Paulo, é a indicação que eu já dei em outros vídeos. Eu acho muito bacana, porque é uma rodovia expressa e aí você não passa pelo aquele engarrafamento terrível no centro de São Paulo, né? Ali na Marginal, por Guarulhos, Osasco, ali naquela região. Então eu acho muito mais benéfico, entendeu? E aí fica essa dica. E aqui já uma orientação também, galera. Aí no Rodoanel, mais à frente, né, vai ter a placa para pegar a Regis, sentido Curitiba. E aí é só tá descendo aí na direita, beleza? E vale aí, galera, ter uma atenção, pois logo embaixo aí no retorno tem um radar de 40. Se vocês observarem aí, vocês verem que eu reduzo bem para poder passar ali na velocidade do radar, para não ser multado. E de fato eu não sabia, então eu tô vindo dar essa dica aqui no vídeo,
para vocês ficarem ligados, né? Porque geralmente, aí ó, aí tá o radar, beleza? E aí mais à frente você vira à direita e aí já tá na Regis, beleza? Sentido Curitiba. E eu tô falando isso aqui porque geralmente, né, quando tá passando em São Paulo ali, a viagem já é um pouco mais tensa, né? Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe que é bem complicado. Então, como geralmente a gente vem andando um pouco mais forte, pode acontecer, né, de não ver esse radar, que foi quase que o meu caso, mas eu ainda consegui corrigir a tempo, né? Consegui corrigir a tempo ali e não ser multado. Então fica essa dica aí para vocês, que aquele radarzinho ali, quando você estiver passando, saindo do Rodoanel para pegar a Regi, ele vai estar te esperando. E aí, se você tiver desatenção, a multa chega e não é bacana pagar multa, né? Nunca é bom, sem contar a pontuação na CNH. Então é isso aí, galera. Nesse trecho aí, eu já tava na Regi, beleza? Regi Bittencourt, sentido Curitiba. Nessa parte aí, eu peguei um trecho de engarrafamento, né? Teve algumas horas até que eu tive que dar passagem por motoca ali local, né? A galera que é motoboy. Inclusive eu também sou motoboy quando precisa, né? No meu trabalho. Então a gente sabe que a moto grande ali, né? Querer ficar segurando o corredor não rola. Então a galera que tá ali na motoca ali tá no expresso, então eles precisam passar para poder seguir ali a tarefa deles do dia. Entendeu, galera? Então é isso aí, ó. Tá esse trecho aí. No engarrafamento, ó, como eu falava, o motoca passou aí. É um trecho que geralmente, né? Pelo que eu busco informação, é sempre engarrafado ali. A saída e a entrada de São Paulo, lógico, dependendo do horário. Nesse dia aí a gente observa no painel que era 3h10 da tarde. E tem muito esse lance aí também de muita carreta. E tem horas ali, né? Carreta larga, não dá para você fazer ultrapassagem, passar pelo corredor. Que foi agora o lance anteriormente, né? Que a carreta estava na mão dela, eu tive que sair. Que se você não sai, você já sabe como é que é a estrada, né? Daí é um abraço e a gente não tá indo para a estrada viajar para, né, tá procurando acidente. Então, o que der para poder evitar, é bom evitar. Muitas das vezes a gente está na nossa mão ali, a gente está fazendo uma ultrapassagem sinalizando e infelizmente, né, eu tenho amigos carreteiros, mas infelizmente os caras jogam na frente e aí se tu não segura, o prejuízo é teu. Os caras estão de carreta, você só tá de moto. Então, ficar atento, né, galera, pra não passar ali perrengue, né? Na carreta jogando na tua frente. É bom sempre ter essa atenção de estar sempre atento ali, né? Pra não ocorrer aí de o cara jogar na tua frente e você não conseguir desviar. E nesse trecho a gente saiu do pedágio, beleza? E seguimos. Aí agora a gente já estava em Curitiba, beleza? Já chegando no hotel que a gente conseguiu hospedagem. Então, esse foi o episódio, beleza? Primeiro episódio, acompanha o próximo e os próximos que está muito top a viagem. Valeu! Fala galera, beleza? Vindo aqui atualizar. Nosso dia de viagem resumiu aí em 852 km. Lembrando que a gente saiu de Caxias, saiu lá da casa do meu pai por um motivo estratégico, beleza? Íamos para Assis, porém decidimos vir para Curitiba para rodar na Regis, que é uma rodovia muito boa. Estamos aqui no Hotel Rei de Andrade, no centro de Curitiba, beleza? E é isso aí. Valeu!